Oi, minha gente, boa tarde. Primeiramente, agradecer. Oi, Giovana, agradecer a todos que aderiram ao projeto, agradecer ao CEAF, a Aline, minha assessora, a Priscila e os demais servidores, e o Iraçu também, por estarem aqui nessa primeira capacitação. Eu acho que é a primeira de todos os projetos. E vamos começar. Vai ser bem rápido, certo? Eu sei que todo mundo tem pouco tempo, então o que eu quero ser bem objetiva, e à medida que as dúvidas forem surgindo, a gente vai tirando para vocês conseguirem fazer. É a capacitação do projeto estratégico Voltando a Refletir, que é um projeto tanto do CAU das mulheres quanto do CAU criminal, certo? E agora, pode passar, Aline, por favor. Eu vou mostrar bem rapidamente, porque teve gente que só aderiu depois e não participou daquelas reuniões, sabe, da gente passar uma semana viajando. Qual é o objetivo desse projeto? Implantar, certo, e operacionalizar os grupos reflexivos nos municípios da Paraíba, para fortalecer essa rede de proteção. E por que isso? Isso era uma ideia de Leonardo Quintães, né, nosso PGJ, e que nós recebemos um valor, vamos receber, ainda estamos esperando, mas estamos, assim, em vias de receber do Ministério da Justiça um valor de 2 milhões de reais para a gente ter a capacidade de abraçar toda a Paraíba. E qual é o papel dos promotores aderentes? Ora, o promotor aderente, ele vai ser um articulador local para atuar como um ponto de conexão entre o município e o Ministério Público. Para quê? Para a gente implementar um fluxo. Para quê? Para todo o estado da Paraíba fazer exatamente a mesma coisa. Por isso que a gente vai capacitar a rede. Por quê? Porque se o projeto acabasse, por exemplo, tivesse começo, meio e fim, que é o que tem que ser todo o projeto, essa rede ela vai estar capacitada, ou seja, esse aprendizado está lá no município, não com a gente. Mesmo que a gente saia, o município tem a expertise para fazer os grupos reflexivos, porque está na Lei Maria da Penha, falta a gente implementar. E o que é mais importante de vocês? Selecionar, identificar e encaminhar os homens adequados ao perfil do programa. Eis a questão, mas eu vou chegar lá, tá certo? Pronto. E aqui eu vou mostrar o fluxo também, que vocês já sabem, porque vocês... bem, nem todos sabem. Por quê? Porque quem recebeu já e tem atribuição já recebeu o PGA faz tempo. Hoje nós terminamos de enviar os PGAs dos aderentes que não têm atribuição em violência doméstica. Eu vi que muitos aqui não têm atribuição. Estou vendo Amadeus. Então, Amadeus não tem atribuição, não recebeu ainda o PGA. Certo, Amadeus? Então, quando você receber, quem mais não tem atribuição, vai instaurar um PA. O modelo da portaria já está lá, que vai ser o início do procedimento administrativo. Está tudo mastigado, certo? Perfeito. Com isso, vocês vão contactar com o município e a sua rede. Eu tenho dificuldade, não se preocupe, eu chego para ajudar, certo? Porque tem gente que tem atribuição plena, como o Eric, que tem atribuição na VD, então para ele é muito mais fácil, ele já conhece a rede. Mas Renata, Soraya, Madeus e João Manuel, outras pessoas que não têm esse conhecimento com a rede, né? Até porque são de outras áreas, a gente ajuda nessa parte, certo? Mas o ofício está no kit que vocês receberam, que é uma comunicação tanto ao município quanto à rede. O próximo passo é um acordo, que é uma celebração de um termo de cooperação formal não é entre o promotor, para a gente não vincular o promotor àquele prefeito. Vai ser entre o PGJ e o município. A gente já está conversando com Cálida, da assessoria jurídica, exatamente para isso, para que a gente faça um termo de cooperação desses que não tem quase contrapartida financeira zero, porque o que é que eles vão fazer? Eles vão entregar uma lista com o pessoal que vai ser capacitado e o Ministério Público vai capacitar. Então, eles querem.
É uma política, é um tema, violência contra a mulher, que todos querem, né? Faz parte agora, do jeito que está aumentando esse implemento da violência contra a mulher, eles não têm nenhum problema em assinar. E aí, depois que há esse acordo firmado, vocês vão indicar os futuros facilitadores do projeto. Aí, algumas pessoas vieram me perguntar assim, mas eu já tenho os facilitadores, porque eu já conheço a rede. Já pode mandar. Porque hoje, a Aline nem sabe disso, mas hoje Marília assinou um contrato, que é a nossa facilitadora, junto com Priscila, que é a psicóloga, para começar o grupo reflexivo. Ela já está. Quando é que começa? Eu fiz calma, que hoje eu vou capacitar os colegas. Então, quem já tem rede e já conhece a rede de proteção, já pode enviar o nome dos futuros facilitadores. Quantos? Quantos a rede mandar? 10, 20, 2, 1. Quantos ela mandar? Quanto mais, melhor. Eu não sei se o Cleia entrou. E o Cleia entrou? Não vi, doutora, deixa eu procurar aqui. Pronto, eu acho que... Outra coisa, rapidinho, só para fazer um adendo. Tá. Eu passei aqui sem querer. Entrei, Dulce. Ótimo. Tá aí. No primeiro contato, a gente colocou uma sugestão de reunião, né, entre o promotor e o gestor ou algum secretário da rede. Nessa reunião, tem a minuta número 3, que é para entregar aos municípios. Então, a gente quer uma lista, assim, só para eles terem um modelo, com a lista que eles vão indicar para a gente, dos agentes que vão ser facilitados, né, que vão ser capacitados. Então, essa indicação dos futuros facilitadores, que a gente colocou aqui, é também o caminho que eles vão mandar para a gente, a rede vai mandar para os promotores essa lista de agentes, e eles enviam ao CAU para a gente fazer a capacitação. Só para lembrar que tem essa minutazinha que também pode ser entregue aos gestores. Pronto. Um modelo de lista, né, para eles mandarem para a gente. Quem pode ser facilitador? Isso é uma pergunta que tem que ser psicólogo? Não, não tem que ser psicólogo. Por quê? Porque é algo bem informal. Mas nós vamos capacitar a rede com a psicóloga do Ministério Público e uma advogada que foi uma facilitadora. Eu não sei se Yasmin entrou, e o Cleia. Yasmin é uma estudante. Entrou, é uma estudante de psicologia e ela... Pois é, tem duas estudantes de psicologia aqui. Por quê? Porque elas vão também ser capacitadas. Por quê? Porque quanto mais pessoas sabendo o nosso jeito de fazer um grupo reflexivo, melhor. Porque existem várias formas, mas a gente quer padronizar. É como se a gente quisesse fazer uma franquia. Esse nome franquia, não sei se é certo, mas a gente quer padronizar como é que se faz o grupo reflexivo. Para quê? Para que não tenha absurdos por aí de grupos reflexivos sem fiscalização, certo? E aí, o CAU, ele vai enviar um cronograma e nós vamos fazer a capacitação dos facilitadores. Qual é o problema? Qual é o X? O promotor manda a lista das pessoas a serem capacitadas e o CAU vai capacitar. Alguma dúvida até aí? Porque a gente passa para o passo que é o principal dos promotores, que é como eu vou selecionar esses homens no processo. Nenhuma posso passar. E podem tirar dúvida, porque a hora é agora. E também podem tirar dúvida no meu zap também, porque, assim, é para isso que eu estou aqui, para facilitar a vida de vocês e para que esse projeto ande, certo? Então, eu vou passar para parte que eu acho que vai ter mais dúvidas. Oi. Só uma dúvida. Ju, oi, Ju. Esses facilitadores serão preferencialmente escolhidos dentro da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres? Isso. Ou podem ser de outras secretarias? Fica a critério do gestor público. Fica. Pronto, você tem atribuição na VD, você sabe quem você pode contar, porque existe também um preconceito, que eles dizem que a Secretaria de Mulheres só protege mulheres, fazer grupo reflexivo é proteger os homens, mas a gente precisa desmistificar e quebrar esse preconceito, certo? Então, se você acha que na Secretaria de Mulheres não é legal para você, porque você conhece a rede, e você quer em outra secretaria, sem problema, contanto que as pessoas sejam capacitadas, certo? Na verdade, a resistência é posta por eles próprios. Eu acho que os próprios da secretaria podem causar óbito. Eu vou deixar a critério deles. Quem eles indicarem, qual secretaria ser, que eles indicarem
que seja prudente figurar como facilitador, ficaria sendo. Né? Tudo certo. Outro Porque vai ter que ter detalhe. campagne, eles que têm que, de alguma forma, partir deles a iniciativa de querer também participar, né? E não ser algo imposto. Outra coisa, sabe, que eu vejo muito, que eles não querem, mas talvez dessa forma que nós vamos fazer, com esse ajustamento, essa parceria com o município e o PGJ, o olhar seja outro. Eles podem até não querer, mas eles vão mandar. Aí eu acho que aí é a quebra do paradigma, entendeu? De dizer, peraí, aí a gente vai mostrar para eles que vai dar certo, porque eles vão mandar, porque o prefeito disse, manda, eu falei com o procurador-geral, tem que mandar. É um teste, né? Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que vai. Sim. Há mais alguma dúvida? Não, né? Então, vamos passar agora para a seleção dos participantes. Aqui é o X da questão. Quem tem atribuição é mais fácil. Não é que seja mais difícil para quem não tem, mas aí vocês vão estudar os processos, certo? Olha só, para quem tem atribuição, ele pode selecionar aquele homem em qualquer fase do processo do inquérito. Chegou o inquérito, recebeu a medida protetiva, você pode pedir que, por exemplo, naquela liberdade provisória, seja com o grupo reflexivo. Uma das condições, uma das cautelares de estilo seja com o grupo reflexivo, nas medidas protetivas. Nas audiências, nas próprias audiências, vocês podem pedir. No interrogatório dele, que você vê que ele diz, eu não sabia, eu queria mudar e tal. Aquela pessoa já é o candidatíssimo. Mirela, mandaram um e-mail? Eita. Oi, Leandro. Perdão, senhorita, perdão. Pronto, esse homem que está no interrogatório dizendo que quer mudar de vida, que está com a mulher, ele é um candidatíssimo. Então, no interrogatório, nas alegações finais e em outras situações, certo? Qual é outra situação? Veja só, se você conversa com a vítima, o promotor que tem um contato com a vítima, ele consegue perceber se aquela mulher quer que ele faça um grupo reflexivo. Ela não sabe nem o que é grupo reflexivo. Então, às vezes, você tem uma conversa prévia com a vítima, quando ela vai ser ouvida no processo, e ela diz, não quero me separar, eu só quero que ele mude. Quem nunca ouviu isso? Então, a gente pergunta, você quer que ele vá para um grupo reflexivo? Ela vai dizer, não sei nem o que é. Aí você explica. É um grupo que ele vai entender que o que ele fez ali está errado, para ele não reincidir, para ele não fazer de novo. E aí, essa é a outra situação. Talvez vocês tenham outras que eu nem consiga agora lembrar, mas se você percebe que aquele homem, desde o inquérito até o final do processo, nas alegações finais, são candidatos ao grupo reflexivo, vocês conseguem mandar, certo? Aí tem um detalhe aí, que pronto, Miriam, quer perguntar? Oi, Dulcerita, quero sim, porque você falou assim que já na custódia, uma das cautelares já poderia ser a inserção dele no grupo reflexivo. Isso. Todavia, por exemplo, a gente de Santa Rita não participa. Cortou. Cortou. Sim, vocês não participam, né? Então, até porque as custódias são feitas no núcleo de custódia. Então, o que é que a gente pode pensar aí? Em falar com o pessoal que faz as custódias, que é como eu também, já vou anotar isso aqui, que as coisas vão surgindo, para encaminhar e informar para vocês, certo? Porque já poderia ter outra garantia com essa inclusão aí no grupo. Isso. Pronto, ótimo. Tá. Obrigada. Eu sei que vocês fazem as custódias, por exemplo, excepcionalmente, eu não sei se é assim ainda, foi preso e a prisão, um mandado de prisão, essa prisão é sempre feita pelas custódias. Agora, não tem as excepcionalmente pela vara, não. Então, pronto, vou falar com a custódia. Obrigada. Certo? Inclusive, antes, no núcleo de custódia, já tinha os encaminhamentos, que era, esqueci o nome da menina, era um psicólogo de lá, que ela já encaminhava, que agora eu acho que ela está encaminhando para as defensorias públicas, porque o grupo reflexivo acabou, então eu vou mandar um ofício
certo? Então, esquece a custódia. Vou falar com todos os juízes que trabalham com vocês. Eu vou pedir a vocês que vocês me digam quem são os juízes, porque eu vou conversar com eles e explicar sobre os grupos reflexivos, o retorno dos grupos reflexivos. E Graziela, que é a coordenadora da VD, ela já sabe. Eu vou só reforçar. Pronto. Alguém tem mais alguma dúvida? Gostei, Miriam, da sua observação, realmente. Nada do Serita. Para a gente passar aqui a seleção de quem não vai, quem vai e quem não vai. Oi, Catarina. Não, é Mariana ou Catarina? Mariana. Desculpa, eu nem levantei a mão, já fui mal educada falando aqui. Diz, Mari. No caso de quem não tem atribuição, como é que a gente vai identificar? Pronto. Eu imagino que isso talvez já fosse até... É o próximo slide, mas eu vou dizer agora também, que eu acho que é uma dúvida de todo mundo. Catarina. A minha já era essa. Qual era a promotoria que a gente ia ficar vinculado, né? Pronto. Não, mas Catarina vai fazer na sua, né? Na sua que tem VD para os adolescentes. Tem alguns casos de atos infracionais que envolvem violência doméstica. Não sei se eu consigo todo... 10, mas vai conseguir. Vai conseguir. Mas se eu não conseguir, eu vou ter que ir atrás de outros homens. Não. Você vai ficar no seu, você vai conseguir. A gente vai conversar, certo? Laricinha. Dulcerita, estou aqui com a primeira minuta que o promotor envia. Aí tem assim dizendo que é para consolidar uma rede de proteção integral, solicitamos o agendamento de uma reunião com o gestor do município. Aí, no caso, a gente que participa dessa Pronto. dessa Isso aqui reunião... olha só, essa daí do agendamento, para quem tem atribuição, se você quiser fazer, se não, você vai mandar o ofício, já pedir, conversar com ele, não precisa ser uma reunião formal, certo? Por quê? Porque com isso aí você está informando que existe o grupo reflexivo. E pede a ele, se você conhece sua rede, os 10 nomes. Certo? Certo. Então, não necessariamente uma reunião, né? A gente pode pedir de cara a indicação desses agentes técnicos que vão atuar como facilitadores, né? Isso, certo? Porque são as sugestões que vão ser adaptadas caso a caso. Aí foi Mariana que disse, eu não tenho acesso, né? Nada disso, pronto. Mariana e todas as pessoas que não têm atribuição na VD. O que vai acontecer com vocês? Certo? Que é Amadeus, Soraya, João Manuel, Catarina tem, Renata e outras pessoas que não têm atribuição direta na VD. Vocês vão ter acesso à caixa de VD daquele local que você aderiu, certo? Por exemplo, eu aderi por Cabedelo. Eu aderi por quê? Cabedelo está bem difícil de se trabalhar lá. Então, eu não queria colocar nenhum colega em Cabedelo, até algumas pessoas pediram, porque eu achei que ia ser mais difícil. Você já não tem atribuição. Você vai para Cabedelo, que está todo esse complicador que vocês viram ontem na tela, acho que alguns viram, né? Nem todos, mas da história de muda prefeito e tal. Então, tudo isso, agendar uma reunião com o prefeito fica mais difícil. Então, aqui, quem não tem atribuição vai ter a caixa da VD para analisar os processos. Você está onde? Você sabe, Mariana? A que você aderiu, você lembra? Eu não lembro exatamente agora o município, mas é da promotoria de Patos. Pronto, acho que foi por Patos mesmo. No meu caso, é o Conde. O Conde, pronto. Você vai ter a caixa do Conde. Aline, você quer falar? Só para explicar. As autorizações que a gente pediu está bem descrita no primeiro documento do PGA, no movimento número 1. Tem um documento que a gente fez com todas as instruções, explicando cada minuta, e logo no iniciozinho tem o cargo, está em destaque, o cargo que autorizou e o município embaixo. Aí, se eu não me engano, doutora Mariana, é por Malta. Malta, pronto. Isso mesmo. Mariana é por Malta. Não tem atribuição em Malta. Você vai abrir como é que se diz? A promotoria de Malta, os processos de Malta, e você vai, aí o trabalho vai ser ler, você vai olhar para o inquérito, certo? Porque aí você vai ter mais ou menos, eu vou dizer, o próximo passo é a seleção dos participantes. Vamos passar um slide que eu já começo a dizer como. Eita, Vanessa também quer. Deixa eu passar esse slide, aí eu vou explicar isso, talvez eu tire alguma dúvida de vocês. Vamos para o próximo, Aline. Dulcerita, só mais uma coisa. Tá. Vê, se a gente não
tem um prazo para você cumprir o projeto. Se Tem. coincidentemente nesse período não tiver os meus Hell's Kids, entendeu? Aham, Envolvido em VD, aí, de onde vou buscar? pronto. Se não tiver, deixa chegar nessa fase, porque se não tiver, eu lhe ajudo nessa parte, certo? De onde você A vai gente buscar. oferece, Dulcerita, não se Ah. preocupe não, a gente oferece. Pronto, A exatamente. gente oferece. Era isso que eu ia dizer. Você está na VD, aí o Cleia. Então, dentre outras atribuições, tem VD. Tá. Tem uma pergunta de Cassiana. Não, peraí. Mariana e Vanessa, deixa eu explicar esse. E aí eu faço a pergunta para você. Mas Cassiana perguntou assim: quando tem os dois, o tanto o titular aderiu, quanto um colega aderiu naquele que o titular aderiu. Essa é a dúvida de alguém, que é a de Cassiana, certo? Pronto. Os dois aderiram, vocês vão combinar os processos para não ir repetido. Eu pego só lesão, você pega só medida protetiva. Ou então eu não sei como vocês vão combinar isso, mas vocês vão combinar de uma forma, pelo dígito, pega o par, pega o ímpar, para não repetir, né? Para, por exemplo, você botar 5 homens que repetem do outro, mas a primeira parte sobre a indicação dos integrantes, vocês vão fazer juntos, certo? O bom é que o titular vai conseguir fazer junto com você e ele vai conhecer a rede, certo? Agora, as evidências vai juntar em cada um. Por exemplo, a indicação no ofício, quando eles mandam, você junta até a mesma indicação das 10, 15, 20 nos dois, certo? Cada um juntando seu PGA, porque não é evidência, certo? Vou passar agora para o perfil dos participantes, e aí eu vou abrir para Mariana e Vanessa. Perfil dos participantes. Reunião com a secretaria. Espera aí, que eu passo já para essa parte. Perfil dos participantes. Quem pode participar? Relação ativa com a vítima. Quando você, que não tem atribuição, Mariana, mas a que tem atribuição, Catarina, olha no processo, no inquérito, e vê que eles estão juntos, certo? Tem que ler essa parte e olhar. Ela não quer se separar. Você lê. Comece logo nas declarações da vítima. Você já percebe que essa mulher ela não quer sair do ciclo da violência, pelo menos ali. Então, essa pessoa que tem um participante, mantém um vínculo com a vítima, tornando a intervenção reflexiva mais relevante e impactante para aquele relacionamento. Certo? É uma das coisas. Segundo, quando você abre o inquérito e vê que ele tem baixa ou nenhuma reincidência, ele é um grande candidato a fazer. O que é a baixa, a média? Sempre as mesmas coisas, ameaça, ameaça, ameaça. Ou então, uma via de fato e uma ameaça. Duas coisas que, eu vou dizer assim, que é leve, porque tudo não é leve, mas se a gente fosse fazer uma gradação, vai aumentando, né? O ciclo vai aumentando e as lesões, ele vai subindo o grau da violência, certo? Crime sem gravidade. A gente sabe, uma tentativa de feminicídio vai para um grupo reflexivo? Não, de jeito nenhum. Então, são crimes que você olha ali, é um empurrão, é uma ameaça do tipo, você vai ver, que a mulher disse, foi a primeira vez, é um grande candidato. E aquelas pessoas que têm interesse em participar, o interesse genuíno. Muitas vezes eles não têm interesse em participar. Mas, quando, por exemplo, você está olhando o processo e percebe que ele diz assim, eu queria uma chance, a mulher disse, foi a primeira vez, há um interesse em que essa pessoa, ela vá para o grupo reflexivo, certo? Quando a mulher diz que quer que ele... Eu queria só dar um susto, chamei a polícia. Não fui eu que chamei a polícia, porque foi a primeira vez. Tudo isso você vai conseguir dentro do processo, já que você não vai ter esse contato com a vítima. Vanessa, que já levantou... Não, é Mariana primeiro, que é o 1. Mari, você tem a dúvida? Tenho algumas dúvidas, eu estava até anotando aqui para não esquecer. Vamos lá. Primeiramente, para selecionar, tem alguma fase terminada do processo ou do inquérito? Qualquer fase. Eu digo inquérito porque a gente vai começando na hora que o crime aconteceu, que está todo mundo bem agitado, é que a verdade está mais... Porque depois ela vai até pedindo para desistir, né? Assim, vai mudando. Se é uma vítima que voltou para ele, às vezes ela pede até para desistir.
do processo. Então, assim, quando os ânimos estão bem acirrados, que é quando o cara é preso, é que você tem a real noção. Mas você pode pedir em qualquer fase do processo. Você pode até olhar o inquérito, se ela pediu para desistir, se ela pediu para tirar a medida protetiva, alguma coisa, porque já está com ele. Certo. E eu tenho algumas Certo? dúvidas, assim, bem práticas em relação a como é que a gente vai. Eita, Mariana, cortou o som. Eu tenho algumas dúvidas práticas em relação a como é que a gente vai encontrar esses processos, porque eu sei que a gente vai ter acesso à caixa. Só que, assim, Pronto, da VD. aí, certo, mas, assim, por exemplo, em Patos. Em Patos, eu acredito que hoje ainda é assim, porque não tem mais uma vara de competência exclusiva de violência doméstica. E, assim, está distribuído. Além disso, na caixa Tem muitos processos. Na caixa do colega, tem os processos que estão convistos para manifestação. Como é que eu vou saber quais são os processos de violência doméstica? E digo mais, eu ainda vou ter que descobrir quais são os de Malta, porque em Patos acho que são 12 ou 13. É a mesma pergunta de Vanessa, Vanessa? Eu estou vendo dificuldade, assim, a minha dificuldade. Essa pergunta não sei responder agora, porque eu ia dizer que você, eu imaginava que você receber só ia abrir. Eu não sei se tem um filtro, não sei se alguém pode me dizer se tem um filtro. Não, então isso aí é uma coisa que eu vou resolver, certo? Saber como separar. Porque, por exemplo, eu fui para a Quinta de Cajazeiras. Quando eu cheguei lá, foi uma dificuldade para eu separar os processos que era só VD, porque eu fiquei só em VD. Deixa eu perguntar, Aline, como foi que a gente fez isso, hein? Assim, a gente, como tinham 3 promotores dividindo as matérias, a distribuição foi direta para senhoras de VD. Tá. O pessoal da secretaria distribuía, chegava os DVD, só que tem no assunto, alguns são marcados, se for marcado direitinho lá no TJ, no assunto, direitinho, violência doméstica ou lesão contra a mulher, alguma coisa desse tipo, tem que vir de lá, já com a marcação com o assunto correto, sabe? Mas é bem difícil, realmente, numa promotoria que tem divide várias matérias. É o seguinte, é complicado. Vocês vão tentar, porque Vanessa, não sei se já teve acesso, Mariana não teve ainda acesso à caixa, certo? Eu tive acesso à caixa de cabelo dele, mas ainda não abri, para ver qual é a dificuldade, porque vai ser minha também essa dificuldade, certo? Eu vou primeiro tentar clicar lá nos filtros que o TJ faz. Se eu conseguir por aí, vocês vão separar 10 homens. Porque, assim, eu acho que o ideal era a gente ter essa listagem dos processos de violência doméstica. Porque se a gente for acessar a caixa, eu não sei nem como seria isso, a gente ter o perfil do colega, eu não sei como vai ser isso na prática, efetivamente. Mas, assim, a gente só vai ter acesso aos processos que estão convistos para alguma coisa. Então, a gente não tem acesso. Não, a gente pega tudo, a gente fica com tudo, o acesso é geral. Não, mas ela está dizendo assim, porque o que vem para a caixa do MP Virtual que ela vai ter acesso, vai ser só os que estão com vista mesmo, com um expediente, né, para responder. Isso. Então, assim, como é um prazo curto, como esses projetos têm um prazo curto, e são poucos processos, digamos assim, que vai vir, né? E eu tenho só um município, eu vou ter que encontrar pelo menos 10. De Malta. Não é que seja complicado, mas assim, eu vou ter que localizar de Malta para depois analisar, para depois ver quais seriam os perfis, assim, que se enquadravam, né, que se encaixavam no grupo reflexivo. Pronto. Isso daí eu já anotei para falar com a CEPLAG, se tem como ela dar acesso a vocês só da VD. Certo? Porque aí vai ser mais fácil. Pronto. Aí agora é Vanessa, peraí, agora Vanessa, né? Porque Vanessa já era tempo esperando. Certo. Aí depois é Eric, depois é Amadeus. Certo. Isso. A minha pergunta é parecida com a da Mariana. Assim, a minha atribuição, ela é plena. Então, para eu fazer essa filtragem, né, do que é VD e o que não é ainda mais difícil, porque eu tenho acesso a todos os processos de tudo. Tá. E, por exemplo, né, hoje mesmo eu me manifestei no processo de VD e é um caso de ameaça
que houve descumprimento de medida, e a vítima, né, que é a esposa do rapaz, pediu para voltar, que ela quer que ele cuide da criança, que está muito difícil, cuidar da criança sozinha e tal. Só que ele está preso. Então, assim, já seria uma pessoa que não se enquadraria. Não, então, assim, mas é uma dificuldade. vai ser solto, né? A gente sabe que a ameaça fica um tempo, e se a vítima não tiver muito, vai ser solto. Isso aí você já pode anotar, porque se ele for solto, com a liberdade provisória, com uma das questões, uma das cautelares, fazer Mas o aí grupo vai dar reflexivo. tempo para o projeto estratégico, entendeu? Aí que tá, porque eu tenho muito réu preso de VD, entendeu? A maioria é réu preso, acaba soltando só na sentença, quando sai a sentença, que aí vai para suspensão condicional da pena e tudo. Eu estava pensando que talvez seja mais fácil achar na execução da pena uma situação. Vou dar o exemplo de semana passada. Juliana Salmito não está hoje, não, né? Juliana Salmito, eu substituí Juliana Salmito e já peguei 4 homens para ir para o grupo reflexivo nas alegações finais, porque o juiz suspende a pena e aplica uma das condições, é o grupo reflexivo. Isso, aí o caso seria mais fácil achar na execução da pena, mas aí também, na execução da pena, também é difícil achar, porque não tem esse filtro do que é violência doméstica e do que não é. Teria que ser para você nas alegações finais ou num parecer de liberdade, para você é até mais fácil do que para a Mariana, né? Só que isso, para cumprir, seria fácil se eu tivesse, assim, um prazo longo, entendeu? Para selecionar esses homens, mas para cumprir o projeto de achar 10, aí já não vai dar tempo, não, dessa forma. Vitor, eu interrompi, Peraí, que é Eric, depois Amadeus, depois Ana Maria. Sim, do Sarita. Você acabou até tirando minha dúvida agora, porque eu estava pensando o seguinte, porque amanhã é dia de audiência, muitas audiências na terça, aí tem sempre 5 ou 6, 4 ou 5 que é de violência doméstica. Aí eu ia usar justamente nas alegações finais, né? Isso. A suspensão. Pronto, resolvido. Tem que procurar, em inquérito. Para você é resolvidíssimo. Pronto. Aí Amadeus agora. Cadê Amadeus? Eu acho que Eric já até antecipou no que eu queria perguntar, porque o colega que está lá, como é um prazo muito curto, o colega também poderia, até mesmo para facilitar o trabalho dele, repassar alguns nomes, algumas situações mais específicas, porque também estaria ajudando o trabalho dele, na execução do trabalho dele. Né? É uma sugestão também desse sentido. Obrigada, Amadeus. Ana Maria. Pronto, Ana Maria está aqui, a nossa CEPLAG. Como é que a gente faz? Eu já ia dizer essa questão do município. Boa tarde a todos de novo. Essa questão, a gente pode vir aqui do Serita amanhã para a gente construir essa. Já existe um campo complementar, e aí aqui com a Aditec a gente constrói isso para ficar mais selecionável, tá certo? O município de origem daquele inquérito, e no caso dos que já existem, a gente construir, fazer com que apareça para o pessoal, para a gente que está trabalhando fora da nossa comarca, a gente saber do que... Se é VD, né? Certo, ótimo. Então, o Iraçu agora. Pronto, já está anotado aqui. Como filtrar a CEPLAG, amanhã eu vou aí. O Iraçu. Só para pedir sugestão, na execução penal, eu acredito que existe uma facilidade do cartório judicial de identificar quais as guias de execução que têm como objeto o acompanhamento das condições de suspensão condicional da pena em caso de violência doméstica. E a gente precisa de 10 casos. Né? Então, uma sugestão apenas é essa interlocução com o cartório judicial. Pessoal, é possível filtrar no sistema de execução penal 10 guias de execução que acompanhem o cumprimento de condições de sursi da pena referente à violência doméstica? Eu acho que a gente não vai ter muita dificuldade, não, porque a quantidade de casos é muito grande. E a suspensão condicional da pena, ela é muito comum também, porque como eles não têm direito à conversão de privativa em restritiva, é muito comum a suspensão condicional da pena. Então, acho que é um público, como o propósito é evitar a reincidência,
é um público mais fácil de ser identificado. Então, apenas a título de sugestão, a obtenção dessas informações na vara, como é meio aberto, localmente a gente consegue essas informações, não precisa se reportar às varas regionais da execução penal, porque meio aberto continua localmente a execução da pena. Acho que seria uma sugestão. Pronto. Ok. Lucerita, Oi. eu não apertei aqui a colocar a minha mão, mas eu posso dar uma sugestão? Claro, Uma claro. experiência própria. A gente tem feito essas reuniões com esses agressores, né, lá em Bahia. E a minha dica que eu dou, né, para as pessoas o que é que eu faço? Pego 20 inquéritos de VD que eu vejo que inquéritos ou ações penais que ainda não estão ou estão pautados por mutirão. E aí o mutirão vai acontecer daqui a alguns meses. E aí eu pego esses agressores, eu pego em torno de 20, porque eu sei que dos 20, quando a gente convida, aparecem 12, 13. E essas pessoas vão e a gente explica. Das experiências que eu tive, quando a gente explica do projeto e diz o que é que vai acontecer, da reflexão e do objetivo, todos aceitam e todos participam. Agora, a dificuldade que eu acho não é nem a adesão, eles participam. A questão é finalizar. Às vezes, alguns, no meio do caminho, eles desistem, né? As evasões. Mas eles aceitam. Normalmente, quando você conversa com os agressores, eles aceitam. Então, uma forma de se conquistar, digamos assim, pessoas para participar e aderir ao projeto é selecionando 20 pessoas, notifica para a promotoria, faz uma conversa com essas pessoas. Inclusive, foi bem inusitado na última reunião, porque tinham pessoas já condenadas que estavam cumprindo penas e disseram, não, eu quero. Eu disse, mas você não vai ganhar nada com isso, porque nenhum abono você vai ter de pena. E ele disse, não, mas eu quero. Eu achei bem interessante. Participou, concluiu. Então, assim, eles querem. Normalmente, eles têm interesse. Só para dizer. Agora, eu recomendo, assim, que chame 20 para se querer... Conseguir 10, né, Ju? O ideal é chamar uns 20, exatamente. Isso é interessantíssimo que você falou. Inclusive, quando eu faço as audiências, que eu ajudo os colegas, eu só faço audiência de VD. Que eu digo assim, olha, nas alegações finais, que eu falo as alegações, eu digo assim, olha, não acho interessante esse réu ir para o cárcere. Ele não vai para o cárcere, ele não vai ser preso. A gente já sabe. O que vai mudar a vida dessa família aqui é enviar para um grupo reflexivo. O advogado fica super feliz, porque diz, é a promotora que está mandando. O juiz manda na sentença, suspende a pena e manda, e dá tudo certo. Dá certo mesmo. É porque a gente fica cheio de dúvida, mas na prática a gente vai conseguir resolver. Posso passar esse slide do perfil dos participantes? Posso, né? Vamos para o próximo agora. Quem não pode, O do quem não pode é. Quem não pode. Nós não somos psiquiatras, nós não somos psicólogos, embora tenha alguns estudantes de psicologia e a psicóloga aqui. Nós não sabemos disso, mas há indícios, certo? Olha só, quem não pode participar? Lógico, o réu preso. Vanessa já falou, ele está preso, ele não vai dar tempo. Mas se ele estiver preso e for para uma liberdade provisória, pode. Tentativa de feminicídio, não tem nem lógica, né? Ele está querendo matar a mulher, não tem lógica ele refletir nada. Ele vai ter que se adequar ao quê? Ao processo da responsabilização penal dele. Transtornos penais graves e dependência química. Surge a dúvida, como é que eu vou saber? Nós não temos como saber, mas existem indícios no processo. Por exemplo, se o advogado diz, não, é porque ele, olha aqui o laudo, olha isso aqui. Então, isso aqui, que tem laudo no inquérito policial, pedindo uma liberdade, dizendo que ele tem problemas mentais graves, ele não vai. Que ele tem dependência química, foi por isso que ele fez, ele não vai. Isso aí a gente já exclui, certo? Nós vamos conseguir excluir todo mundo? Não. Vou dar um exemplo prático do que aconteceu na minha vida de 5 anos de grupo reflexivo. Lembra de Johannes Dudek? Do júri de Johannes Dudek, que matou Mariana Tomás? Pronto. Esse cara passou no grupo reflexivo. Por isso o grupo reflexivo dá errado? Não. Ele foi uma exceção, certo? Quando ele passou pelo grupo reflexivo, não tinha nada tinha nenhum histórico relacionado. Ele foi para o grupo reflexivo porque ele danificou um carro da namorada. Foi a única vez que ele tinha processo no judiciário. Eu mandei ele para o grupo reflexivo. E no grupo reflexivo, a psicóloga que está aí sabe que cada sessão elas anotam
as observações, e ele era o único que toda sessão ele reclamava. Quando ele saiu do grupo reflexivo, ele reincidiu, ele matou a Mariana Tomás. Aí vieram perguntar, e aí é por isso que o grupo não dá certo? Não, é porque também a gente não vai resolver o problema do mundo, mas se a gente tem um indício que ele tem um transtorno mental grave, que ele é autor de tentativa de feminicídio, não contra essa mulher, ou contra a outra, uma dependência química, ou às vezes até antecedentes criminais gravíssimos, a gente não vai mandar esse homem para o grupo reflexivo, ele está fora. E, além disso, quando há a primeira entrevista, né, Aline, com os facilitadores, esses homens eles vão receber, eles vão ser entrevistados, eles passam por uma triagem. Uma triagem. Então, é mais uma triagem para excluir esse homem, mais pela segurança dos nossos facilitadores do que pelo fato dele reincidir ou não. Porque a gente não quer que alguém que seja uma pessoa, em tese, perigoso para todo mundo, vá para um grupo reflexivo que está ali bem pertinho dos facilitadores. Então, a gente faz duas triagens, tanto a nossa quanto a dos facilitadores que são treinados para isso. Certo? Vamos passar. Tá chegando perto, viu? Faltam 10 minutos para... Eu disse que era uma hora de capacitação. Pode passar esse, Aline. Alguma dúvida? Não. Vamos para o próximo. Pronto. O trabalho de vocês é até aqui, ó. Seleção de, no mínimo, 10 homens, encaminhamento para a rede. Certo? O que é importante na hora que vocês selecionam? Colocar o nome, o apelido. Por quê? Porque o nome do homem é José, mas ele é conhecido por Maguinho, Zezinho da feira, não sei o quê. E, às vezes, a pessoa só acha pelo apelido. E o WhatsApp atualizado, que é como a gente encontra, certo? Inclusão de todos os contatos atualizados, encaminhou para a rede que já está capacitada. Acabou. Cumpriu 100%. Certo? Mas eu vou mostrar as demais partes, por quê? Juliana Couto sabe tudo do grupo reflexivo. Por quê? Porque você trabalha com isso, né, Ju? Mas quem não trabalha não sabe o que é que acontece posteriormente, então é bom saber, porque se você quer fazer... Ah, Vanessa, vai, Vanessa. Rapidamente, Dulcerita, depois de eu selecionar esses homens, além de eu encaminhar, né, para a rede e comunicar no CAL, eu preciso peticionar no processo pedindo para o juiz determinar a inclusão dele no grupo reflexivo também, né? Não, mas assim, quem vai fazer é a rede, mas você precisa deixar lá, sabe por quê? Quando esses 10 homens terminarem o grupo, eles vão juntar no processo como se fosse um diploma que fizeram o grupo reflexivo. E aí o juiz analisa isso de alguma forma no processo. Se ainda não tiver sentença, ele coloca isso como uma causa de diminuição genérica, sei lá, entendeu? Então, você precisa justificar. Quem não tem atribuição, no kit não tem, mas hoje, mais uma vez pensando, a gente vai colocar como se fosse um despacho, um requerimento desse promotor que está no grupo, mas não tem atribuição, explicando que aquele homem, o nome tal, foi encaminhado para o Voltando a Refletir. Para o juiz saber. Para quando aquele homem chegar com um papel, ele diz, isso aqui não tem nada a ver com a gente. Tem, porque vai ter o número do processo, vai ter tudo, e é interesse deles juntar. Certo? Certo, entendi. Obrigada. Pronto. Próximo, Aline. Aline, se você for lembrando de alguma coisa que eu não lembrei... Não, até agora é ok. O que é que acontece no grupo reflexivo, certo, gente? Isso aqui não é com vocês, mas eu preciso dizer por quê. Porque se perguntarem, vocês vão saber, certo? São de 8 a 10 encontros. Os nossos são 8 encontros, que dá exatamente 2 meses. Vocês podem ser chamados? Podem. Para, no início, falar sobre o que é o grupo. Eu geralmente falava, acho que Ju também, né? No começo e no fim, mas eu sei que tem gente que não vai poder. Aí eu vou, certo? Porque eu estou aqui exatamente para isso, porque quem não tem atribuição e está em outra área, e até nem tem tanta familiaridade com o grupo reflexivo, mas eles querem, em Malta, por exemplo, eles querem que o promotor vá explicar o que é lá no primeiro dia ou no último e tal, então é bom saber que são 8 encontros sobre temas comportamentais, que não é terapia, mas geralmente tem uma psicóloga já. São discussões e reflexões sobre o que é o ciclo da violência, conduzidos pela rede municipal e com a possibilidade do promotor ir lá. Por que é que a gente não vai?
cada um no seu quadrado. Se a gente está processando o homem, a gente não está lá escutando o que ele está dizendo, a gente não participa das reuniões. A gente pode ir uma para explicar o que é o projeto, qual é o benefício processual. Certo? Alguém tem alguma dúvida nessa parte? Ju, quer falar alguma coisa? Ju tem experiência. Normalmente, o que a gente faz é, a primeira reunião já vale pelas 10, e a primeira reunião tem a participação do Ministério Público, e a gente faz essa análise da importância dos conceitos, e traz o serviço, né, que é nosso parceiro, para dar as primeiras informações, né? E Pronto. eles continuam. E se vocês não puderem, eu vou, certo? Eu vou para essa reunião. Larissa. Boa tarde, Serita. Eu estou com uma dúvida, um pouquinho antes. Nós vamos selecionar esses homens, certo? Que você disse que pode estar na fase de inquérito, processo, etc. Se for nas alegações finais e o juiz colocar na sentença, facilita, ok? Ele vai ter... Ótimo. O condenado vai ter a obrigação de ir. Mas se for antes, né, a gente vai selecionar esse agressor, vai apresentar essa minuta no processo, dizendo que ele foi selecionado. Ju falou que ela faz uma reunião com esses homens, explicando sobre o projeto, para ver se eles têm interesse. A gente, eu acho que não está na etapa do projeto, deu uma lida. Não. A gente tem que ter algum tipo de contato com eles, para informar o interesse. Geralmente não. Esse homem manda. E a equipe que faz esse contato explica que ele foi selecionado. Não, geralmente não, mas eu já anotei, porque eu achei essa ideia de Juliana interessante, para uma reunião online com eles, para explicar. Eu não tenho tempo, eu faço, certo? Vamos... A gente vai fazendo tudo. Tipo assim, eu não tenho atribuição e não consigo fazer essa reunião. O que é que a gente pode fazer? Deixar umas datas, viu, Aline? Já, assim, especificadas na fase que é para ele selecionar esses homens, para que o promotor que não tem atribuição, que eu faça essas reuniões. A gente manda um link para o promotor, e o promotor manda, ou a rede manda, e a gente faria essa reunião para explicar. Gostei dessa sugestão. Miriam. Amadeus quer falar. Amadeus fala, outra pessoa fala. Amadeus. Fale, Amadeus, depois eu falo. Miriam, é bem simples. Você acabou de nos definir quem não tem atribuição, que é o meu caso, né? E principalmente que eu ainda tenho um diferencial, que estou no segundo grau, como estou convocado, então é que aí aqui eu não tenho nenhuma relação bem direta a questão das 8 audiências. Mas aí você nos aliviou agora, porque você estaria ali representando nessa fala. Então, eu fico extremamente satisfeito com essa conclusão que você acabou de dizer. E obrigado, Miriam, pela... Valeu, Gina. Miriam. Só para você entender, Rita, perdão, Miriam. A gente que tem atribuição, no caso, a gente vai ter que selecionar esses homens e marcar uma reunião com eles para explicar sobre o projeto, é isso? Se você quiser. Porque você quiser, como é que funciona? Eu mando para a rede e a rede que entra em contato. Se você quiser fazer essa reunião, você faz. Mas para você é muito mais fácil. Porque você está numa alegação final, ou você está no interrogatório, aí... Mas se for antes, se esse homem ele for selecionado na fase do inquérito, por exemplo, eu não vou estar nas alegações finais. A minha pergunta é essa. Você vai fazer um despacho lá dentro, dizendo que tal pessoa, ele se adequa, requer que ele seja encaminhado a um grupo reflexivo. Está dizendo ao juiz, mas não importa, porque ele não vai deferir. Eu acho que é mais uma informação no processo, para você saber que ali tem essa informação. Você vai mandar para a rede, é a rede que vai fazer, certo? Esse contato. Por isso que eu pedi que fosse com nome, endereço, apelido, porque muitas vezes a rede conhece pelo apelido e não pelo nome. Com WhatsApp, porque pode ser também numa mensagem de WhatsApp. Entendi, tá certo, obrigada. E assim, considerando que ele tem um processo, ele vai ter, em tese, ele não vai saber se aquilo ali veio do promotor, do juiz, da rede, ele cumpre, geralmente ele cumpre. Miriam. Era justamente sobre isso. Quem vai chamar esse homem para essa reunião? É a promotoria através de uma notificação? É a rede através de um convite? É a rede.
é a rede. Para você não ter Claro. tanto trabalho, é a rede. Se você tem esse conhecimento e quer fazer, você pode fazer algo a mais, não está no passo a passo do grupo. Eu só vou registrar que eu já desenvolvi esse projeto Pois é. em Itaporã, quando eu era promotora de lá, e que a rede não conseguiu levar nenhum homem para a reunião. Quando eu expedi as notificações, vieram todos. Pois é. Mas, pela rede, eles não respeitam a rede, certo? Eles não respeitam mãe, não respeitam a mulher, que dirá a rede. Mas Então, se você colocar no processo, Ah, muda de figura, né? Se você colocar no processo o despacho lá dizendo, requerendo no processo, aí ele vai saber que a rede vai chamar, não vai ser a promotora, mas vai ser a rede. Certo? sim, veja, o juízo vai oficiar a rede para que a rede chame ele, é isso? Não. Estou entendendo. Não vai ser, não. Vai ser assim, no kit tem lá, você vai mandar para a rede, vai ter pessoas capacitadas, depois disso você vai mandar para a rede o nome de 10 homens, e a rede vai fazer essa parte. Se a rede tiver dificuldade, porque isso a gente está fazendo teoricamente, vai ser o primeiro grupo reflexivo que a rede que faz, porque antes a gente fazia. A gente fazendo, eles iam, certo? Se a rede disser assim, doutora, eu estou tendo dificuldade, aí a gente vê se eu faço uma reunião, ou se o promotor conhece mais, faz uma reunião, e diz, tem que ir, viu? Senão seu processo, porque você tem um processo. Porque não é uma coisa voluntária, entendeu? Ele vai porque tem processo, então ele tem que cumprir. E eu vou falar com os juízes também, que trabalham com os promotores que têm VD, porque aí eles já vão estar cientes disso aí. Certo? Vamos ver na prática como é que funciona agora. Para mim, em Itaporã, ninguém foi chamado pela rede, ninguém. Eu já fiz um com as mulheres. Eu fiz um com as mulheres, com as vítimas de violência. Quando a gente chamava com a notificação, nenhuma ia. Quando eu liguei, todas foram, porque é outro diferencial. Quando chegava a notificação, elas tinham medo, achavam que estavam sendo processadas, não iam nenhuma. Então, vamos sentir, porque se achar que é uma dificuldade, a gente tenta essa reunião com todos, para explicar, certo? Karina. O que eu vejo na prática é que, de fato, é como o Miriam falou, se o promotor ele participa da reunião, há um envolvimento maior, a tendência de adesão é maior. E se for algo cogente, se for decorrente de uma ordem, de uma medida protetiva, se a pessoa não cumpre, é um descumprimento de medida protetiva de urgência, a pessoa vai presa. Então, dependendo do grau de correção que aquela medida foi imposta no processo. Se for algo anuído, aí a pessoa vai, se quer, realmente não tem nenhum benefício prático, a não ser que a pessoa queira, e aí há um abono, se a pessoa for condenada, de uma redução de pena, de um atenuante, algo do tipo. Mas se for algo cogente, decorrente de uma medida protetiva de urgência, ou de uma alternativa a um mandado prisional, aí, nesse caso, você tem como, inclusive, exigir o cumprimento da pena de preso. Exato. Catarina. Seguinte, porque você sugeriu que uma das possibilidades de a gente fazer a seleção desses homens é quando sentir lá que não quer o fim da relação e tal, isso a nível de investigação ainda. Isso. Né? Aí, se a gente iria entrar em contato com ele, como a gente entra em contato com alguma vítima, convidando a ele ir para o grupo de reflexão. Você consegue fazer dessa forma? Porque não, assim, cada caso é um caso. Não. Vocês encaminham ele para a rede, o nome dele na rede, bota no processo que ele vai ser encaminhado, que vai receber uma notificação através do WhatsApp, ou direitinho. Então, a gente não entra em contato, né? Só se você quiser. O Juliana fez e deu certo. O de Juliana deu certo. E assim, com vítima, a gente entra em contato, conversa, né? Então, com ele, a gente só vai indicar o nome lá para o CREAS, CREAS, CRAS, depende quem vai ser a sua rede de proteção. Tá, aí eles é que vão contactar. Mas aí eu entendo assim, se não tem uma determinação, não vai rolar, não. Então, a gente pode fazer um requerimento no processo. Se vocês acham que só rola com a determinação judicial, a gente pode, já que você tem atribuição para isso nesse processo, os que não têm,
tem a portaria, a partir de sexta-feira, vocês podem fazer um requerimento do processo, que esse homem seja encaminhado, porque na hora que o juiz defere que tem um advogado que viu ou um defensor, ele diz assim, espere que você vai ser chamado. Porque uma coisa Né? é uma sugestão da rede convidando para ele ir. Os que Pronto. estão querendo voltar em lua de mel pode até ser que vá. Mas os que estão sendo processados com o oferecimento da assistência social, eu acredito que não vai, não. Entendeu? Então, vamos fazer o seguinte, tá? Isso, eu já anotei duas coisas aqui para fazer para o começo, certo? Primeiro é falar com a CEPLAG sobre a facilitação para vocês aderirem com os processos mais fáceis. O segundo é que no kit eu vou enviar para vocês um requerimento, um modelo de requerimento que vocês seguem ou não, certo? Informando que aquele homem, ele vai participar do grupo reflexivo. Tipo como se fosse um requerimento para o juiz deferir, sendo que ele vai de todo jeito, entendeu? Mas para ter uma oficialização daquilo ali no processo. Porque aí ele vai como o quê? Como uma medida protetiva, um acordo, uma transação? Não, é o seguinte, pode ser uma medida protetiva, pode ser no fluxo do processo normal, pode ser nas cautelares, pode ser em qualquer fase do processo. A gente vai fazer um modelo que diz assim, considerando que o promotor tal aderiu, tal, a portaria X, e que esse homem, ele se adequa aos ditames da lei, porque a Lei Maria da Penha diz que tem que ter grupo reflexivo, o CNMP também diz, e tal, até uma decisão do STJ, acho que é do STJ, tanta decisão, mas do STJ também recomenda, requer que seja deferido, que ele participe do grupo reflexivo. Aí o juiz defere a rede, e que a rede vai entrar em contato. Isso aí não seria no final do processo, não, na decisão, já como uma forma de punição, ele ir para o grupo reflexivo como uma medida já aplicada? Não, porque é o seguinte, o grupo reflexivo, ele pode ser em qualquer fase do processo, desde o inquérito. Pode ser no final, a obrigação dele ir é diferente. Como uma medida, ele é obrigado a ir. Não é? É. De forma voluntária, a gente tem que dar um nome aqui. Ele vai como? Como uma medida protetiva? Como uma transação? Se tiver medida protetiva, ele vai como medida protetiva. Se tiver no curso do processo faz esse requerimento para ele participar, porque está na lei. Entendeu? Ele poderia participar. Tem que ver aí como é que... O benefício para ele é assim, em caso de condenação, ele vai ter um atenuante, que vai ser aplicado em favor dele, e ele vai ter uma redução de pena. Esse é o benefício que a gente diz que ele tem, se não há nenhuma medida protetiva cogente, algo do tipo que exija que ele vá. Então, confissão, né? Se você confessar, atenua. Normalmente eles vão e aderem porque o benefício é atenuante da pena, a menos que haja alguma providência já determinada, como o Sarita falou, uma decisão judicial, algo do tipo. E o que acontece, Catarina? Quando a gente diz que eles vão receber um certificado e que isso pode beneficiar, de alguma forma eles vão. Porque eles vão eles têm um interesse de assim. Uma forma de transação que eu digo assim, ele tem que ter algum benefício para estimular, né? Uma diminuição de pena, porque nenhum desses benefícios, na verdade, para VD pode, né? Só a suspensão da pena. Ele que quer falar, né? Não, assim, resumindo, assim, se eu conseguir emplacar amanhã as audiências de instrução, né? Nas alegações finais, digamos assim, 3, né? Para fazer, colocar na sentença lá, na sentença fica faltando 7. Aí eu posso, são 10, né? Pronto, aí fica faltando 7. Aí esses 7 eu posso pedir em contato com a vara, para a vara selecionar 7 que estão no SUSIS, né? Mas eu acho que não pode aí, porque já teve a decisão judicial, já teve a sentença. O que você poderia ver são as alegações finais, entendeu? Então, com relação ao que o Iraçu falou, ele podia pegar... Não, o que o Iraçu falou foi que esses que vão para a suspensão, mas ainda não teve a decisão, né, Iraçu? Sim, entendi. Ainda não foi para a audiência que eles vão... É isso, Iraçu, me ajude. O Iraçu levantou a mão e... Será que ele caiu? Peraí, estava desligado meu microfone. Desculpa. Tá. Não, era meu microfone que estava desligado. Érica, é o seguinte,
as condições para usufruto da suspensão condicional da pena, elas podem ser determinadas já na sentença condenatória, mas não raras vezes o juiz da sentença remete ao juízo das execuções a missão, o dever de fixar as condições para usufruto da suspensão condicional da pena, entendeu? Então, nada impede que o cartório identifique essas situações em que as condições para usufruto da suspensão foram determinadas pelo juízo das execuções penais e, eventualmente, façam algum tipo de modificação, inclusão, substituição, ou, eventualmente, selecione aquelas situações em que as guias de execução já foram encaminhadas, mas estão pendentes para a realização da audiência de monitório, onde vai se fixar as condições para usufruto da suspensão condicional da pena. E aí é ótimo. Assim, eu não vejo muita dificuldade. Eu prefiro a suspensão condicional da pena porque é uma situação jurídica já consolidada, compreendeu? E arrasta com ela essa força cogente que está sendo levantada aí, né? Se ele vai, se ele não vai, enfim, se a gente coloca isso já como condicionado para usufruto do benefício, tá? Pronto. E o Cleia? E o Cleia levantou a mão? Levantei, eu estava falando sem estar com o microfone ativado, mas era justamente isso que o Iraço falou. Eu atuo nas duas frentes na execução penal, então essa forma é bem viável. No meu caso, a maioria dos processos em que há condenação, eles não querem cumprir a suspensão da pena, porque a pena termina que é mais demorada do que o regime imposto. Eles ficam para o regime, mas eu pensei que pode ser colocado também como uma condicionante do regime. Conversar com a juíza para fazer isso na admonitória. Okay. É mais uma ferramenta, né? Que já tem condenação, né? Aí ele vai porque o juiz está mandando. Aí ele vai porque está condenado. Exatamente. Vamos para o próximo slide. Que eu acho que está finalizando, gente. Sim, aí aqui etapas de monitoramento que vocês vão comunicar ao judiciário, informação formal para o Poder Judiciário sobre a participação dos homens. Essa parte aqui é para depois, certo? Eu acho melhor nem mostrar agora, porque é depois que começa o curso. O projeto, ele vai até você mandar 10 homens e dizer que eles foram encaminhados e que o grupo começa dia X. Aqui é porque é o futuro, que eu quero que seja um projeto não estratégico para vocês pontuarem de novo, certo? Vamos para o próximo slide. Pronto. Isso eu já mostrei a vocês, mas nem todo mundo viu, que é a minha experiência de 2018 a 23. 176 homens participaram, apenas 11 reincidiram, dá menos de 10%. A reincidência em algumas comarcas, eu digo comarca porque algum município foi 0 e aliviou o sistema de justiça, certo? Então, há resultado, sim. É complicado? Não é muito complicado, não. É mais complicado explicar do que na prática a gente fazer. E, para finalizar, olha, nós estamos com 1h02, viu? Porque nós começamos às 15h10. Isso aqui é um exemplo que dá certo, porque faz uma transformação cultural. Olha essa carta que esse homem fez. Hoje chegamos ao final desse projeto inovador, que buscou desempenhar um trabalho diferente do que é prestado hoje em dia pela nossa justiça no que trata de violência doméstica. Pude, ao longo dos encontros semanais, a perspectiva de que posso ser diferente e a justiça que me acusava agora procura mostrar que, porque errei uma vez, não serei para sempre criminoso, violento, que nunca mais terei respeito pelos meus semelhantes, principalmente se for mulher e for minha companheira. Parabenizo a iniciativa da doutora Marília, que era a facilitadora, que buscou andar na contramão das leis e da sociedade, e mostrando que, porque perdi a cabeça uma vez, não terei que perder todas as vezes. Me mostrou que, apesar de agressor, poderei me tornar o que protege. O apoio dado pelo Ministério Público, em especial de forma ímpar, o da Paraíba, é fundamental para transformar uma visão individual de um indivíduo e formá-lo como cidadão defensor de direitos, e que saberá multiplicar o sentimento de que mulher deve ser ouvida, respeitada
E, acima de tudo, amada, e a convivência e, às vezes, a dependência financeira não diz que ela deve se submeter e viver com um marido cruel e maldoso. Saio daqui hoje com muito respeito pelos meus colegas de caminhada e enobrecido de ter tido a sorte de participar desse projeto pioneiro e transformador de cidadãos que se tornam multiplicadores do amor, do respeito e da defesa da mulher nas relações conjugais. Com essa carta que ela foi ela está aqui, eu tiro a foto, porque a gente às vezes nem acredita que alguém vai escrever uma carta dessa. Mas ele foi um homem que assim tinha um esclarecimento maior e quis mostrar, deixar essa resposta para a gente que tem tantas dúvidas se realmente o grupo reflexivo ele funciona. Então, assim, eu agradeço a vocês e digo, confiem, tirem as dúvidas, elas vão aparecer, porque a gente só tem dúvida se a gente fizer o projeto, né? A gente só consegue fazer, a gente só consegue dizer, não estou fazendo, não estou conseguindo isso, se a gente fizer. Eu saio daqui muito feliz e digo a vocês que eu tenho 2 missões hoje. Uma é falar com a CEPLAG, que a Ana Maria deve estar por aí, e a outra é fazer um requerimento, que eu vou colocar para vocês no kit, para que seja um requerimento para quem não tem essa atribuição, encaminhar esses homens também, como Catarina pediu e outras pessoas pediram. Certo? Agradeço a vocês, foi bem rapidinho, 1 hora só.